Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, 11 de janeiro. Vamos aos destaques do TVU Notícias. O Conselho de Ensino da UFRN aprova calendário para o ano letivo de 2022 com a retomada presencial das aulas. Secretaria de Educação do Estado divulga dados sobre a evasão escolar durante a pandemia. O circular da UFRN retoma o serviço de forma reduzida e sem a cobrança da tarifa. Instituto Nacional de Meteorologia emite um alerta de chuvas para 84 cidades do estado. E as dicas para os pais que estão à procura de material escolar neste início de ano. Agora são 6 horas e 31 minutos, o TVU Notícias está no ar. O calendário do ano letivo de 2022 para o UFRN foi aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CONCEP, da Universidade, na manhã desta terça-feira. A medida ainda deve passar por outro conselho, mas já prevê a retomada das aulas presenciais. Sobre o assunto, Cristiane Modesto conversa agora com a pró-reitora de graduação da universidade. Boa noite, Cristiane. Conta pra gente como vai ser esse ano letivo de 2022 e quando as aulas finalmente começam. Isso mesmo. O calendário da UFRN deste ano foi aprovado e também a expectativa para o ano 2023. Foi aprovado pelo CONCEP da UFRN e há a previsão das aulas retornarem ainda no primeiro semestre deste ano. E para explicar mais detalhes, eu estou aqui com a pró-reitora de graduação, Maria das Vitórias de Sá. Boa noite, pró-reitora, bem-vinda ao TVU Notícias. Primeiramente, qual a data do início do ano letivo de 2022 e a expectativa para o primeiro e segundo semestre de forma presencial? Boa noite, Cristiane. Boa noite a todos que assistem à TVU. É um prazer estar aqui. Bom, o CONCEP, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, aprovou hoje, né, o calendário 2022, do ano letivo 2022, que iniciará no dia 28 de março e de forma presencial. A expectativa é muito boa, nós sentimos que os nossos estudantes estão querendo muito voltar às atividades presenciais, claro que com todo cuidado, com toda a segurança, cumprindo o protocolo de biossegurança da UFRN, cumprindo a exigência do passaporte de vacinas. Então a nossa expectativa é a melhor possível, porque sentimos que os nossos estudantes, os nossos professores, os nossos técnicos desejam esse retorno presencial. E a universidade levou em conta o cenário atual da pandemia com a nova variante de infecções como a Ômicron? Sim, a gente tem uma orientação do Comitê Covid da UFRN. Nós ouvimos, uma das premissas nossas foi ouvir o Comitê Covid da UFRN, que orientou, que recomendou essa retomada, claro, com todos os cuidados. Nós temos ainda, né, até o início das aulas, até o dia 28 de março, nós temos mais de 70 dias. Nós esperamos que a situação melhore até lá, mas é muito importante que essa tomada de decisão do Conselho Superior em aprovar o calendário 2022, do ano letivo de 2022, aconteça agora, para que os estudantes que estão fora de Natal consigam se programar para retomar para a cidade, para todo um planejamento das coordenações de curso, dos professores, com relação ao retorno presencial. Nós estamos há 2 anos no ensino remoto, então é preciso planejar esse retorno presencial com responsabilidade e cumprindo cada um o seu papel como cidadão, né, se cuidando da saúde do outro, e a gente tem essa orientação do Comitê Covid da UFRN. E para acessar as dependências físicas da universidade, quais serão os pré-requisitos nesse retorno? Bom, nós aprovamos o CONCEP e o CONSAD, né, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e o Conselho Administrativo aprovou no finalzinho de dezembro, no dia 22 de dezembro, a exigência do protocolo de vacinas. Então, para frequentar as aulas, tanto docentes, discentes, técnicos administrativos, para frequentar as dependências dos 5 campi da UFRN, será exigido o protocolo, né, a comprovação de que tomou as vacinas.
Se isso não acontecer, o estudante não poderá assistir a aula, o professor não poderá ministrar a aula, e aí tem as responsabilidades de cada instância, de cada ser, né, o estudante, o técnico ou o professor assumirá as responsabilidades por não ter se vacinado. E esse protocolo também inclui terceirizados? Também inclui terceirizados e também inclui pessoas que participem de projetos de extensão na universidade, ou seja, a comunidade externa, pessoas de fora da universidade que venham resolver alguma coisa, aposentados, enfim, qualquer pessoa que venha frequentar a UFRN precisará comprovar o protocolo de vacinação. Muito obrigada, pró-reitora. Elias, é com vocês no estúdio. É isso aí, né? Uma boa notícia para toda a comunidade acadêmica. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, a pandemia agravou a evasão escolar, que já afeta 11 mil alunos atualmente no estado. Mas é estimado que o impacto sentido pela evasão dos alunos deve ser menor agora que aquele sentido no início da pandemia em 2020. Confira agora mais informações com a repórter Aimee Araújo. Apesar de o impacto sentido ser menor do que aquele no ano de 2020, o secretário Getúlio Marques esclarece que o número real referente ao ano de 2021 deve ser maior do que o estimado até o momento e será divulgado após a conclusão do censo escolar anual previsto para março de 2022. Os números de acompanhamento interno registram 5% de evasão no ano de 2021. Além disso, em seu levantamento interno, a SEEC analisa dados fornecidos pelas próprias escolas e diretorias regionais de educação e cultura, a DIREC. Entretanto, a secretaria explica que esses números não possuem caráter censitário, visto que só com a virada do ano letivo, esses dados poderão ser calculados pelo Ministério de Educação com precisão. E de acordo com os dados preliminares, o índice de evasão escolar é considerado alto em 4 municípios potiguares, onde o registro é maior do que 20%. São elas: Baraúna com 31%, Boa Saúde com 29%, Jaçanã com 23% e Antônio Martins também com 23%. Com evasão maior do que 15%, o estado tem 2 municípios, Grossos e Coronel Ezequiel. Todas as outras localidades do estado apresentam uma evasão abaixo desse percentual. E de qualquer modo, o secretário explica que as matrículas escolares para o ano letivo de 2022 devem ocorrer no mês de janeiro e vão esclarecer a questão da evasão. Aimee Araújo para o TVU Notícias. A Secretaria de Mobilidade Urbana confirmou hoje que desde ontem a linha do circular da UFRN retomou o serviço para os estudantes e servidores da universidade no campus central sem a cobrança da tarifa. A pasta afirmou que vai acompanhar a demanda de usuários e que no momento existe um veículo operando a linha, funcionando das 6h15 da manhã até as 7 horas da noite. O Diretório Central dos Estudantes da UFRN se posicionou sobre o assunto e disse em nota que depois de muita luta do movimento estudantil, o circular voltou, mas não na mesma qualidade que existia antes da pandemia. Ainda de acordo com o DCE, a linha agora só vai até a reitoria e que por isso os alunos de outros setores como a Escola de Ciências e Tecnologia terão os mesmos problemas, além dos alunos da noite que têm dificuldades para se deslocar ao campus. Mas a gente vai seguir acompanhando esse assunto. E vamos agora aos destaques desta terça-feira no nosso Giro TVU Notícias Mais. Por causa do surto de influenza e o aumento dos casos de Covid-19, a reitoria do Instituto Federal do Rio Grande do Norte suspendeu o retorno do trabalho 100% presencial dos servidores. A previsão era que o trabalho presencial fosse retomado integral esta semana. A medida segue recomendação do Comitê Científico de Enfrentamento à Covid-19, que usa os dados do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde para explicar que todas as regiões do estado estão sendo consideradas zonas de risco. Com isso, foi estipulado um prazo de 15 dias de suspensão. Será realizada uma reavaliação do comitê e do cenário epidemiológico no dia 24 de janeiro. Por esse motivo, os estudantes não foram afetados diretamente, uma vez que o início das aulas está marcado após a nova avaliação.
O Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte emitiu uma nova recomendação para ampliar as medidas de segurança contra a Covid-19. Eles defendem que os eventos de massa, públicos ou privados, exijam dos participantes que ainda não receberam a dose de reforço, a terceira dose, um teste negativo para a Covid-19. Nesta segunda-feira, o estado atingiu a marca de 75% da população acima de 12 anos completamente imunizada, mas somente 18% tem a dose de reforço. Os pequenos negócios que possuem débitos ao Rio Grande do Norte podem regularizar a situação até o dia 31 deste mês e, dessa forma, conseguir retornar para o regime Simples Nacional com a redução de até 40% na carga tributária. Entretanto, é importante lembrar que as empresas não podem ter irregularidades fiscais junto aos municípios, estados e União. Em outubro do ano passado, o fisco estadual havia notificado essas empresas a respeito do débito, que à época somava cerca de 4 milhões de reais. No comunicado enviado a domicílio tributário eletrônico, os contribuintes inadimplentes receberam um link que remete à unidade virtual de tributação, onde é possível verificar as dívidas presentes no extrato fiscal. Já em caso de inclusão na dívida ativa do Estado, o empreendedor deve procurar a Procuradoria-Geral do Estado. E no próximo bloco, o governo do estado reforça a necessidade dos servidores estaduais comprovarem o esquema vacinal contra a Covid-19 e o alerta de chuvas divulgado pelo INMET para 84 municípios do Rio Grande do Norte. Agora são 6h42, não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta. O governo do estado, por meio dos órgãos de administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual, informou ontem que é necessário o cumprimento do decreto a respeito do esquema de vacina e a comprovação vacinal deve ser enviada até o dia 20 de janeiro por parte dos servidores públicos estaduais. Segundo o governo do estado, a medida visa preservar a saúde dos agentes públicos e conter o avanço do cenário epidemiológico. Além da necessidade do comprovante vacinal, foi estabelecida também a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 a agentes públicos, servidores, terceirizados, civis ou militares do serviço estadual. O comprovante vacinal deve ser apresentado ao Gabinete Civil do Estado até o dia 20 de janeiro. Em caso negativo, é necessário apresentar uma declaração técnica ou médica, a fim de funcionar como uma justificativa. Vamos conferir quais documentos são considerados comprovante vacinal? São eles: Conecta SUS, aplicativo Mais Vacina, carteira de vacina emitida pelas secretarias de saúde dos estados ou municípios, bem como institutos de pesquisa clínica ou outras instituições governamentais, nacionais ou estrangeiras. Pedro Trindade, para o TVU Notícias. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de chuvas com perigo potencial para 84 cidades do Rio Grande do Norte. O aviso vale desta terça-feira até às 10 horas de amanhã. Os municípios atingidos estão principalmente no litoral potiguar, desde a Costa Branca aos litorais norte e sul do estado. A chuva de perigo potencial é uma segunda numa escala de 4 níveis do órgão. Nesse nível, são previstas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, além de ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora. Segundo o INMET, o corte de energia elétrica, queda de galhos, queda de árvores, alagamento e de descargas elétricas podem acontecer. O órgão recomenda, por isso, em caso de rajadas de vento, que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores por haver um leve risco de queda e de descargas elétricas.
No mês de janeiro, as papelarias e as livrarias ficam mais cheias com pais e mães na corrida pelo material escolar para os filhos. Mas, com a inflação em alta, o jeito é pesquisar ao máximo e tentar economizar onde dá. Pesquisas de preço já apontam que driblar os aumentos vai ser difícil. Mas a gente foi atrás de algumas dicas, veja na reportagem de Cristiane Modesto. O ano 2022 começou e as despesas de início de ano também. É neste período que pais que têm filhos na escola e os próprios estudantes pesquisam artigos de papelaria para a compra de material escolar. Um levantamento realizado pela Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos de Papelaria revelou que em 2022 o material escolar pode sofrer o impacto de pelo menos 30% em seu valor. Isso acontece por causa da importação de matérias-primas como papel, papelão, plástico, químicos, entre outros materiais. Pensando nisso, para conseguir material mais barato, existem algumas estratégias. A lista é fundamental. E se puder, não leve as crianças juntos, porque na hora que você leva a criança é aquela indutora ao consumo. Então ela fica mais distante, com isso você economiza. E a lista é importante para você saber o que é que você precisa comprar, porque senão você vai comprar às vezes coisas que não há necessidade. Lembro que a lista de material das escolas é para o ano todo, então você não precisa comprar tudo de uma vez. Você pode comprar isso aos poucos e fornecendo à escola conforme a necessidade dela. O economista explicou ainda que a pandemia influenciou diretamente na importação de matérias-primas, deixando o material escolar de 15% a 30% mais caro, como revelou a pesquisa. No momento que você tem pandemia, você tem a questão de falta de matéria-prima para atender a demanda de material escolar. E com isso acaba tendo um impacto positivo e negativo. Negativo na hora que você tem aumento de preços e positivo porque você tem uma perspectiva de melhora de mercado na hora de vendas, com maior venda, já que as escolas vão voltar a funcionar a partir desse ano, se espera. Lojistas também sentiram impacto no momento da compra do material escolar para a venda deste ano e buscaram estratégias para conseguir produtos mais baratos e atrair mais clientes. Importação, dólar muito alto, tudo encareceu e realmente houve esse aumento de 30%. A gente tem procurado abaixar a margem, porque a gente sabe que o consumidor está bem atento, está procurando realmente mais barato. E, ao mesmo tempo, a gente procura oportunidades com alguns fabricantes, promoções dentro das próprias fábricas para trazer para o consumidor final. E revelou ainda a expectativa para as vendas neste ano letivo. Depois de 2 anos de declínio, né, a gente está bem esperançoso que esse seja um ano realmente de volta às aulas, um ano que a economia possa voltar e que a gente possa ter um crescimento de volta às aulas. Uma boa sorte aí, né, para os pais que estão atrás de material escolar neste início de ano. O TVU Notícias fica por aqui. Confira as nossas reportagens e toda a produção da TV Universitária em nosso canal do YouTube. E participe também enviando a sua sugestão de pauta ou denúncia para o nosso WhatsApp. Uma boa noite e até amanhã.